Olá, você está no canal Tempo em Deus, o seu momento do dia priorizando o Senhor, priorizando o que realmente é importante em nossas vidas através da Bíblia narrada. E se você tem gostado dos nossos vídeos, fica comigo até o final para você poder ouvir uma reflexão a respeito do que será lido hoje e nós vamos dar continuidade ao livro de Jó. E também inscreva-se aqui, curte, compartilha e deixa também um comentário para dar mais engajamento no canal. Seja você também um emissor da palavra do Senhor, faça a sua parte no reino. Agora ouça, reflita e aproveite o seu tempo em Deus. O livro de Jó, capítulo 34. Eliú justifica a Deus. Disse mais Eliú: ouve, ó sábios, as minhas razões, vós, instruídos, inclinai os ouvidos para mim. Porque o ouvido prova as palavras, como o paladar a comida. O que é direito escolhamos para nós, conheçamos entre nós o que é bom. Porque Jó disse: sou justo e Deus tirou o meu direito. Apesar do meu direito, sou tido por mentiroso. A minha ferida é incurável, sem que haja pecado em mim. Que homem há como Jó, que bebe a zombaria como água? E anda em companhia dos que praticam a iniquidade e caminha com homens perversos? Pois disse: de nada aproveita ao homem o comprazer-se em Deus. Pelo que vós, homens sensatos, escutai-me. Longe de Deus o praticar, ele há perversidade, e do Todo-Poderoso o cometer injustiça. Pois retribui ao homem segundo as suas obras, e faz que a cada um toque segundo o seu caminho. Na verdade, Deus não procede maliciosamente, nem o Todo-Poderoso perverte o juízo. Quem lhe entregou o governo da terra? Quem lhe confiou o universo? Se Deus pensasse apenas em si mesmo e para si recolhesse o seu espírito e o seu sopro, toda a carne juntamente expiraria, e o homem voltaria para o pó. Se, pois, há em ti entendimento, ouve isto, inclina os ouvidos ao som das minhas palavras. Acaso governaria o que aborrecesse o direito? E quererás tu condenar aquele que é justo e poderoso? Dir-se-á a um rei: ó, viu? Ou aos príncipes: ó, perversos? Quanto menos aquele que não faz acepção das pessoas, de príncipes, nem estima ao rico mais do que ao pobre, porque todos são obra de suas mãos. De repente morrem à meia-noite, os povos são perturbados e passam, e os poderosos são tomados por força invisível. Os olhos de Deus estão sobre os caminhos do homem, e veem todos os seus passos. Não há trevas, nem sombra, assaz profunda onde se escondam os que praticam a iniquidade. Pois Deus não precisa observar por muito tempo o homem antes de o fazer ir a juízo perante ele. Quebranta os fortes sem os inquirir e põe outros em seu lugar. Ele conhece, pois, as suas obras, de noite os transtorna e ficam moídos. Ele os fere como a perversos, à vista de todos, porque dele se desviaram e não quiseram compreender nenhum de seus caminhos, e assim fizeram que o clamor do pobre subisse até Deus, e este ouviu o lamento dos aflitos. Se ele aquietar-se, quem o condenará? Se encobrir o rosto, quem o poderá contemplar, seja um povo, seja um homem? Para que o ímpio não reine e não haja quem iluda o povo. Se alguém diz a Deus: sofri, não pecarei mais, e o que não vejo, ensina-mo tu. Se cometi injustiça, jamais a tornarei a praticar. Acaso deve ele recompensar-te segundo tu queres ou não queres? Acaso deve ele dizer-te: escolhe tu e não eu? Declara o que sabes? Fala. Os homens sensatos dir-me-á o sábio que me ouve. Jó falou sem conhecimento, e nas suas palavras não há sabedoria. Tomara fosse Jó provado até ao fim, porque ele respondeu como homem de iniquidade. Pois ao seu pecado acrescenta rebelião entre nós. Com desprezo bate ele palmas e multiplica as suas palavras contra Deus.
Eliú demorou um pouco mais para falar o que pensava, pelo fato dele ser mais jovem, ele respeitou os anos ali dos mais velhos, vamos dizer assim, que naquela época isso era muito mais respeitado do que nos dias de hoje, né? As pessoas respeitavam muito os anciãos pela sabedoria que eles julgavam ter a mais, pelos anos de vida, e muitas vezes isso é verdade. Os mais velhos sim têm muito mais sabedoria que os mais jovens, mas não é uma regra, não é necessariamente assim, né? Como eu comentei no versículo, aliás, no capítulo passado, a sabedoria, o princípio da sabedoria vem do temor ao Senhor, né? O temor de respeito e não de medo. É você querer fazer a vontade do Senhor em primeiro lugar. É você respeitar o propósito que Deus tem para sua vida e pedir a orientação dele todos os dias para isso, né? Mas aqui, quando Eliú começa a falar, ele vai defender a Deus, ele fala que Jó está sendo injusto de dizer que Deus era injusto, porque na visão de Eliú, Deus não é injusto com ninguém, ele não depende da vontade de ninguém para fazer o que quiser, para fazer quando e do modo que ele quer, né? Isso é um fato. E ele está dizendo ali que Deus é soberano e que ele sabe de todas as coisas sim, e que Jó não deveria dizer aquilo de que Deus estava sendo injusto. E no fundo Eliú achava sim que Jó tinha algum pecado que ele não queria revelar, que ele não queria confessar, que ele não queria pedir perdão a Deus. Nisso ele errou, mas no mais eu acredito que ele estava ali querendo dizer a Jó que ele não podia ter essa atitude, por mais que ele estivesse ali num momento muito difícil, mas ele não podia ter essa atitude de achar que Deus estava sendo injusto com ele. É que é claro, ali ninguém sabia que Deus tinha permitido o inimigo tocar em todas as coisas de Jó, pelo fato de provar para o próprio inimigo de que Jó era um servo fiel do Senhor, porque o inimigo desafiou Deus, né? Ele falou assim, é claro que ele é servo fiel seu, você dá tudo que ele quer, né? Então Deus permitiu que acontecesse tudo isso com Jó para provar para o inimigo que Jó sim era um servo fiel do Senhor. E Jó, claro, ele estava ali num sofrimento absurdo, igual eu já falei para vocês em outros vídeos. Estima-se que ele ficou nessa situação cerca de 8 anos, então é um tempo muito longo, né? É um tempo de provação, um deserto muito grande mesmo, e que a gente realmente admira Jó ter passado por tudo isso e ter ficado firme, né? Por mais que às vezes ele questionasse a Deus, ele nunca tentou contra a própria vida. E ele estava ali vivendo um dia de cada vez, naquela miséria emocional, miséria de prosperidade mesmo, miséria de saúde, né? E isso não é fácil não. Muitas vezes uma dificuldade muito menor que a gente passa, a gente já fica se questionando, perguntando, Senhor, mas o que aconteceu? Por que está acontecendo isso comigo? Então, gente, é bem complicado mesmo essas situações. E que isso sirva de lição para nós, né? Que a gente possa aprender a ser firme no Senhor, né? Nós temos que ser firmes em todo momento, posicionarmos sim nessa questão de você é cristão de verdade, né? Então, nós estamos em tempos muito difíceis que o cristão ele está sendo ali... Como é que eu vou explicar? Ele está sendo maltratado em muitos lugares por ser cristão. E isso é muito complicado, tem que ser muito firme mesmo para não negar Jesus, né? E se você gostou do vídeo de hoje, se foi relevante na sua vida, compartilha, manda para alguém que você ama. Obrigada por você ter ficado comigo até aqui. Deus abençoe.